Foi uma derrota histórica, inédita para um presidente da República. 41 votos contra Jorge Messias, 34 a favor. Para vocês entenderem a magreza do que é isso, a surra que é isso, segura aqui esses números. O governo tem firme entre 22 e 25 senadores, tá? Isso aí é PT, PSB, PDT, PCdoB, Rede Cidadania e ainda Renan Calheiros, Eduardo Braga, esses que são pró-Lula em qualquer briga. O bolsonarismo puro sangue há um tico menor aí, 20 a 22. PL novo, mas a turma hiperdedicada em outros partidos de direita. E aí sobra uma faixa assim de 34 a 38 senadores que são de direita, mas são centrão, ou seja, maleáveis. Esse pessoal pulou fora. O governo só teve 1/3 do pacote centrão. Gente, desde 1894 é a primeira vez que os senadores rejeitaram um ministro do Supremo. Não tem adjetivo aqui para classificar o tamanho dessa derrota. Sabe o pedaço dessa história que a gente ainda vai precisar processar nos próximos dias? Lula escolheu entrar numa disputa política contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e perdeu. Mas perdeu feio, foi a nocaute. Isso é perda de faro político por parte do sujeito que foi provavelmente o mais hábil político criado na nova república. O sujeito que teve o melhor faro político de Brasília por pelo menos um par de décadas. Porque não é que ele tenha perdido acidentalmente, o governo escolheu apresentar Messias agora. Ele escolheu o momento. E ainda hoje de tarde contava que teria 45 votos, teve 34. O Palácio do Planalto não entendeu o que estava acontecendo. Não viu acontecer. Deu tudo errado. Em junho de 2023, Cristiano Zanin teve 58 votos a favor. Foi tranquilo, como costuma ser votação de ministro supremo. Mas em dezembro daquele ano, a coisa foi mais difícil para Flávio Dino, tá? 47 votos a favor. E ele era um senador. Todo mundo o conhecia bastante bem naquele plenário ali. São no total 81 senadores. Ou seja, para aprovar um ministro do Supremo, é metade mais um dos votos, quer dizer, 41. Dino conseguiu, mas a margem foi apertada. Messias rodou. O que estava em jogo aqui? Veja, o voto é secreto, então nenhum senador paga prenda política, nem com os eleitores, nem com o seu grupo. Votar a favor, votar contra, para cada senador individualmente, tem custo zero. O que chamou atenção durante a sabatina na Comissão de Justiça, gente, Messias chorou sobre ser evangélico, Messias falou que é pessoalmente contra o aborto e que isso é matéria para o Congresso decidir. Aliás, falou que é contra o aborto com muita ênfase. Essas coisas. Sabe o que diferença faz no voto dos senadores? Cosmética. Vai. Talvez eu esteja exagerando aqui. Falar que é cosmética faz parecer que não quer dizer nada. E alguma coisa quer dizer que os senadores evangélicos teriam uma desculpa, quer dizer que não seriam cobrados, abre espaço para dizer que não é o Messias do Lula, é o Messias de Deus. É um álibi. Então, quando pastores visitam senadores, quando juízes evangélicos visitam senadores pedindo voto, isso tudo faz parte de um teatro que permite a justificativa pública de uma possível aprovação. Só que não é isso que define mesmo o voto. Como não definiu, né? O que define voto de senador desse blocão amorfo para ministro do Supremo nessa eleição são 3 aspectos. O primeiro é dinheiro de emenda. O segundo, Banco Master. E, por fim, o conflito entre Supremo e Congresso. É isso que está na cabeça deles. Nesse caso, não importa o que vai acontecer esse ano, importa o que acontecerá no ano que vem, depois da eleição. Porque, veja, ninguém sabe quem vai ser eleito presidente, mas todo mundo está se preparando para uma possível guerra entre os poderes em 2027. Vamos começar com o dinheiro das emendas? O governo empenhou na terça-feira 12 bilhões de reais. É um dinheiro precioso em ano eleitoral. Não é claro, em teoria, dinheiro para os senadores botarem no bolso. É para que gastem em obras, em coisas nos seus estados. Isso os ajuda a eleger deputados estaduais, deputados federais, os ajuda nas eleições para governo estadual e, claro, para os 2/3 de senadores que terão de disputar a eleição esse ano, ajuda os caras a voltar. Eles querem voltar, né? Porque é símbolo de, esse dinheiro, né? É símbolo de, olha só, eu tô aqui fazendo coisa, eu tô lembrando daqui, tudo mais, né?
Nenhum político no parlamento é um indivíduo solitário. Todos são parte integrante ou mesmo líderes de grupos políticos. Cada senador tem ali um punhado de deputados federais, um punhado de prefeitos, um amontoado de gente que ele lidera ou atua junto. É um projeto de poder. Então, nessa conta aí, não é só com dinheiro que o governo entra. São indicações para os tribunais regionais federais, para desembargadores, superintendências federais nos estados. Você emplacar um nome seu em oposição ao seu adversário, emplacar um nome dele, quer dizer pontos nesse jogo de poder local. E veja bem, toda política é local. O que conta é sempre poder local. É poder local que catapulta qualquer um para Brasília. Sabe qual é o problema aqui? A palavra do governo Lula não tem lá muito peso. Prometeu um bocado de dinheiro quando Flávio Dino era o candidato ao Supremo. Empenhou, não pagou. Ou seja, na cabeça desses 30 e tantos senadores que poderiam ir para um lado ou para o outro, a dúvida estava posta. Dou para o Planalto essa vitória e os caras não cumprem a palavra? É dose. Então vem cá, que garantia o Planalto poderia dar? O Planalto? Nenhuma. Quem poderia endossar a palavra do presidente da República é outro presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele é chave para entender isso, porque hoje ele impôs a Lula sua maior derrota política como presidente da República. Nas justiças, as derrotas na justiça podem ter sido maiores. Ao PT, o impeachment foi feio. Para Lula ele próprio no comando, hoje ele tomou seu maior tombo. De longe. Então vamos falar de Alcolumbre, vamos explicar essa história. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, se você chegou até aqui, você não está procurando saber quem ganhou e quem perdeu. Está tentando entender por que aconteceu. Que peças estão se mexendo embaixo da manchete. O que isso quer dizer para o ano que vem? O Meio é para quem decidiu pensar por conta própria, quem não delega o juízo nem o algoritmo nem a bolha, sem catequese de campo, sem torcida. Análise contundente dos dois lados, todos os dias na sua caixa de entrada. Se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, o seu lugar é o Meio. Assina. E esse aqui? Este é o ponto de partida. Vamos lá. Sabe o que eles fizeram com Davi Alcolumbre? Emboscaram o cara. Ele não queria se encontrar com Jorge Messias. Aí chamaram-no para um jantar na casa do ministro Cristiano Zanin e lá estava o candidato do governo ao Supremo. A informação de que o encontro foi uma emboscada, quem deu foi a Folha de São Paulo. Ou seja, se estamos falando aqui de grana mesmo, o que pesa é cada senador pensa lá com seus botões. O Alcolumbre não garante que vai rolar. O governo está prometendo, mas da última não entregou. Por que votar no Messias? Alcolumbre não queria Messias, queria Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque são amigos. Alcolumbre confia no Pacheco, é só isso. Porque o sonho do Pacheco é ser ministro supremo, aí junta as peças. Já viu o político mineiro não querer ser candidato ao governo de Minas? Fazer doce para ser candidato como o Pacheco faz? Ele não quer. Pode até sair, tá? Mas não quer o Supremo. Alcolumbre queria um homem seu de confiança lá. É papel do presidente do Senado impor candidato ao Supremo a presidente da República? Não, não é. Mas Alcolumbre quis. Alcolumbre tem o pulso do Senado, o Planalto não tem. Lula escolheu ir para a rinha, saiu muito derrotado. Gente, o papo é o seguinte, vamos pensar com cabeça agora dos bolsonaristas. Eles querem a anistia do Jair. A candidatura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, seria muito mais fácil contra Lula do que a de Flávio. Por que o Flávio é o candidato? Porque Flávio não vai trair o pai. Já Tarcísio, bem, ia pedir anistia, o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Tarcísio ia tocar a vida, Flávio não. Flávio vai ficar nessa até o fim. Então, cada voto de ministro do Supremo vale imensamente. Se Flávio ganha e indica esse ministro, já garante um voto mais. Os bolsonaristas queriam muito essa derrota, não tinham força. Precisavam contar com o governo metendo os pés pelas mãos. Rolou. Então junta tudo. O governo prometeu dinheiro, não entregou da última vez. O Banco Master está pendurado, mas os senadores envolvidos podem contar com a ajuda dos ministros do Supremo envolvidos. Ou seja, eles não estão com pressa. E aí, gente,
Tem uma guerra entre poderes se desenhando para 2027 que cada senador já está calculando. Se Lula vencer, ele já tem uma barganha na mesa. Vamos rediscutir aí o poder que esse ministro representa. Se der Flávio Bolsonaro, idem, entra na barganha. O que você nos dá para aprovarmos um cara seu que vai facilitar lá com seu pai? E se for outro candidato que ganha, também não importa. Abrir mão de já ter esse coringa na mão quando em janeiro o poder vai se arranjar todo? Por quê? Não tem motivo. Lógica política pura. Quem for esperto na esquerda vai ler o que aconteceu. Lula não tem mais a percepção acurada, não está no seu melhor. A assessoria do presidente leu o jogo todo errado. Quem leu certo e teve gente que leu, foi ignorado. Some isso e o que dá. Um Planalto que achou que ia ter 45 votos, teve 34. E não viu nada disso acontecer. Tá difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito, que provocam reflexões sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.